Tá começando mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo. É hora de aprender a priorizar a sua saúde. No programa de hoje a gente vai falar sobre diversos temas, mas antes de mais nada eu quero convidar você para refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Salmos 46:1 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que você possa buscar esse Deus não só nos momentos de socorro, nos momentos de desespero, mas também nos momentos de bonança e alegria. E certamente Ele vai fazer diferença na sua vida. No programa de hoje a gente vai falar sobre os aditivos químicos dos alimentos, um assunto muito importante para você não só que é pai ou mãe, mas para você que se preocupa com a saúde, que traz alimentação saudável cada vez mais prática para sua casa e também precisa analisar esse assunto. A gente vai fazer uma receita aqui hoje também, você vai fazer, eu não estou nem querendo sair de perto aqui dessa bancada, porque olha que gracinha que tá um cheiro delicioso da nossa cozinha hoje. Essa é uma trufa proteica de batata doce, acredite se quiser. Tá muito boa, já falo de antemão e você pode fazer na sua casa em pouquíssimos minutos. É só se planejar. Olha só o que você vai precisar para essa receita. Batata doce cozida, a gente está usando aqui também 3 colheres de pasta de amendoim, cacau em pó, açúcar mascavo, ou aqui pode ser substituído também por alfarroba, dá certo, baunilha, e aqui a gente tem uma paçoquinha opcional que você pode usar chia, coco, o que você quiser para enrolar essa trufa. Fácil, não é não? A batata doce já está cozida, então por isso que eu falei que se você se programar, você vai fazer isso aqui em minutinhos. E eu acho que a maior dificuldade seria a batata doce mesmo, é descascar, pôr para cozinhar e aí deixa esfriar, então a gente vai preparar a nossa trufa proteica, tá bom? Para conversar sobre o assunto de hoje, aditivos químicos dos alimentos, nós temos aqui a engenheira química Cristina Ferreira. Obrigada pela participação, viu, Cristina? Um prazer. A Cristina veio lá da Superbom, tá aqui com a gente, já participou aqui de alguns programas e tem nos ajudado a entender muitos assuntos relacionados à alimentação. E com ela tem também Elizabeth Moraes, que é nutróloga. Obrigada também pela participação, viu, doutora? É um prazer estar aqui. Obrigada. Olha, de maneira geral, a gente não entende muito, a não ser que você seja um técnico da área, para que servem os aditivos. Mas eles têm várias funções e eu quero começar o programa falando dessas funções. O que é um aditivo e para que serve, Cristina? Bom, um aditivo químico, ele é utilizado, ele é um ingrediente que pode ser utilizado nos alimentos como um coadjuvante de tecnologia. O que é isso? Para você estender a vida de prateleira desse alimento, ou seja, aumentar o shelf life do alimento, para eles ter um extensor do sabor, para ele realçar o sabor, dar uma coloração mais viva para o produto. Utilizar ele como um conservante. Então, assim, são várias classes que você pode dividir esses aditivos. Vou falar aqui um pouquinho só das principais classes, né? Vamos lá. Então, nós temos aí os aromatizantes, que os aromatizantes, eles podem ser sintéticos ou naturais, né? Tem os conservantes químicos, que são utilizados para fazer essa extensão da vida de prateleira, e alguns deles um pouco mais saudáveis, né, do que outros, então a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A parte também dos corantes, que podem ser corantes naturais, o que são mais benéficos para a nossa saúde, mas também tem os corantes artificiais, que hoje são um problema para a saúde devido à questão de alergia alimentar, né? Então, esses aditivos, dependendo da sua aplicação, você vai escolher uma categoria para trabalhar, ou um aromatizante, ou um conservante, para você fazer uma aplicação para determinado tipo de alimento. Tá. Quais são os produtos químicos mais utilizados para melhorar, de repente, a cor e o sabor dos alimentos? O que a gente encontra no mercado? Olha, a coloração, os mais comuns hoje utilizados são corantes sintéticos, que são os artificiais, que é o maior cuidado que se tem que ter quando vai comprar um produto, olhar o rótulo.
para saber se é um corante natural ou não. E no rótulo ele vai estar escrito como corante X, Y, Z ou não? Ele tem outros nomes que podem confundir um pouquinho? Sim, podem confundir. Eles também podem estar colocados conforme uma classificação que hoje nós temos da Anvisa, né? Que é o órgão regulador. Então, existe uma portaria onde tem o nome de todos esses produtos aí e um código para eles. Então, algumas empresas, elas não colocam um nome, elas colocam apenas o código. Olha só. Mas não é recomendável, porque a transparência é extremamente importante. E hoje o consumidor precisa saber o que ele está consumindo. Então, não só colocar o código, mas sim colocar qual é o nome e qual é a classificação, ou seja, se ele é um acidulante, se ele é um aromatizante, se ele é um conservante. Entendi. Isso tem que ser colocado também. Olha, a gente tem muito para conversar sobre esse assunto. Eu vou querer saber daqui a pouquinho aqui da doutora Elizabeth o que esse excesso de consumo pode trazer de malefícios para a saúde. Mas antes, a gente foi às ruas para saber se as pessoas conhecem ou sabem o que são os aditivos. O alimento está presente na vida do brasileiro. Dentro de um carrinho nós colocamos de tudo, desde verduras e legumes, que são alimentos frescos, até aqueles congelados e prontos. Mas será que nós estamos cientes do que realmente colocamos aqui dentro? Na maioria dos alimentos existem os tais aditivos químicos. Você sabe o que é isso? Eu acredito que é alguma coisa que não é natural adicionada naquele produto para conservá-lo, ou dar sabor, com esse fim. É um produto que vai alterar o alimento, né? A terra, o alimento. Eu acredito que seja isso. Alguma coisa que não faz parte daquele alimento, por assim dizer, entendeu? Algum produto para poder fazer com que ele dure mais tempo. Exatamente, os conservantes, né? Qual que é a função deles, ao seu ver, hoje em dia? Seria de conservar mesmo. Seria um conservante, um aditivo químico num alimento, numa fruta, numa verdura, hortaliça, seria de conservar. Só engordar nós. Serve para acabar com a nossa saúde, né? Eu acredito que seja para a terra, eles usarem a terra várias vezes, sem deixar ela descansar, para os produtos amadurecerem mais rápido, crescer mais, né? Ficar maior. Porque às vezes eu compro coisas que são orgânicas e é diferente o sabor, é diferente o tamanho, né? Então você percebe no sabor, no tamanho, no preço, tudo é diferente. Agora uma curiosidade, no dia a dia, naquilo que você coloca no carrinho, toda vez que você vai fazer compra, você se preocupa com esses aditivos químicos, esses conservantes no seu alimento? Me preocupo porque eu compro um preparado especial, que tudo que eu compro, ovo, verdura, fruta, eu ponho nesse preparo químico e deixo de molho. Se eu não tenho esse preparo químico, eu deixo na tintura de iodo. Me preocupo, sim. Tanto os embutidos quanto os naturais. Me preocupo, sim. Não. Por quê? A gente pega o que a gente quer comer, né? Então a gente nem escolhe. E se fosse parar para pensar que dentro, às vezes, de uma embalagem pequenininha tem muita coisa que pode fazer mal para a saúde, você mudaria seu estilo de vida ou continuaria devido à correria? Acho que mudaria. 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 Eu tiraria esses alimentos da minha vida, entendeu? Da vida minha e da minha família também. Tiraria, sim. É interessante, tem gente que não faz ideia do que seja, tem gente que tem uma noção vaga, mas realmente falta um pouquinho de educação, da gente compreender tudo que aquela embalagem traz de informação. É muita coisa, nem todo mundo tem preparo suficiente para entender aquelas embalagens. Agora, todo mundo precisa saber dos excessos. O que pode causar o que pode fazer com a nossa saúde, doutora? Olha, alguns aditivos químicos, por exemplo, o açúcar, ele vem, às vezes, com vários outros nomes, em que a pessoa não reconhece aquilo como açúcar. O açúcar, né? Como ingrediente de um produto. Como ingrediente do produto. Então, ele vem como açúcar invertido, destrose, vários nomes que as pessoas não entendem aquilo como sendo o açúcar. Então, tem implicações na saúde, as pessoas podendo desenvolver diabetes com excesso
de açúcar e como aditivo químico, o excesso de sal, o conservante nitrito, por exemplo, ele tem algumas implicações na saúde. No nosso organismo, o nitrito pode ser convertido em nitrosaminas, que são cancerígenas, né? Então, onde é que a gente encontra importante... nitrito, por exemplo, no mercado? Que tipo de produtos podem trazer nitrito? Por exemplo, Mais os comum, embutidos. Os embutidos, eles Todos têm... os embutidos, mesmo aqueles considerados light, podem conter nitrito? A maioria A sim. A maioria sim. Por isso que o consumidor tem que estar atento, né? Em alguns produtos congelados, não. Em alguns congelados até que não é necessário a adição dos nitritos. Certo. Porque o congelamento acaba preservando esse alimento e não há necessidade. Mas nos resfriados, a maioria contém algum tipo de nitrito na sua composição. Além do índice de sódio, como a doutora comentou, que realmente é muito alto nessa parte de embutidos. Então tem que estar bem atento. Que outros problemas relacionados? A gente vê muita criança com alergia, por exemplo, a produtos vermelhos. Ou eu imagino que esteja relacionado, de repente, aos corantes. Aos corantes. As crianças, implicação na saúde das crianças, por exemplo, os corantes estão relacionados ao aumento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, as crianças vêm desenvolvendo mais essa doença a partir de corantes. Houve essa correlação com... Os corantes sintéticos, né? Corantes sintéticos, não naturais. Se falar, os artificiais. Exato. Agora é o seguinte, por que será que gestantes, idosos e crianças parecem que estão menos preparados para a ingestão ou para o contato com esse tipo de conservante ou corante e esses afins? Por exemplo, cada classe aqui a gente tem um tipo de alteração. Por exemplo, as crianças, elas estão menos preparadas, o sistema digestório, o sistema urinário, para receber essa carga de conservantes. Por exemplo, o sódio. A criança, o bebê, até 3 anos, ele se evitar de colocar o sal de cozinha mesmo, até na comida até dessa 3 criança. anos é uma idade bastante... Se puder evitar, né? É melhor. É melhor. Porque o sal dos alimentos já está presente, o alimento já tem o sal, né? O sódio presente. Necessário. Necessário para a criança. Bebê até 1 ano, é bom nada, né? Tá. Evitar totalmente. Agora, os produtos industrializados, eles possuem uma carga de sódio muito grande. Então, crianças não têm essa preparação para receber essa carga de aditivos, Então, de eles sódio. vão apresentar mais alergias, por exemplo. Podem apresentar alergias através desses outros, por exemplo, os corantes, os aromatizantes. E pessoas com algumas doenças crônicas, por exemplo, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Também vão sofrer. Elas também sofrem com essa carga de sódio, porque elas precisam de restrição de sódio na dieta. Entendi. A grávida também. A grávida precisa de uma restrição um pouco mais de sódio, né, durante a gravidez. Para evitar o problema de pressão alta. Sim. Sim, e também nós como indivíduos, a gente também tem que ter uma conscientização nessa carga de sódio que a gente pega, que a gente se alimenta. E né? como é difícil a gente escolher alimentos que realmente são saborosos, porque esses conservantes, como a Cristina falou aqui no começo, eles servem para dar cor, textura, muitas vezes sabor, aromatizantes. Como é difícil a gente vencer o hábito que de repente vem de uma vida. Você cresceu, de repente, comendo alguma coisa que seus pais traziam para casa e aquilo tem memória afetiva envolvida. Então, olha, uma alternativa está aqui, a receita de hoje. Vamos contrapor aqui. A batata doce que eu acabei de colocar no processador está firminha. Ela não está derretendo, porque isso é importante para que dê o ponto certo. Estou colocando agora açúcar mascavo. Vou colocar a pasta de amendoim. A gente está usando a pasta de amendoim da Super Bom aqui. Ela é uma pasta que já tem um pouquinho também de
de mel. Isso. Cacau em pó, você pode substituir por alfarroba, dependendo da sua escolha. E baunilha, só um pouquinho. Tá aqui um aromatizante natural. Que você vai colocar aqui para formar a trufa proteica. Olha que legal, é só bater, gente, e tá pronto. Agora tem que observar porque ela vai triturar a batata doce, assim que ela for aqui pro centro da lâmina. E ela tem que formar uma espécie de uma massa aqui. Vamos ficar de olho, olha lá, agora desceu toda a batata doce. Ela tem que formar uma massa. Então, se você vai fazer isso aqui, mas de repente não tem um processador aí na sua casa, você pode usar um liquidificador, mas vai ter que mexer, parar um pouquinho e mexer. Ó, eu mesmo vou ter que parar um pouquinho e mexer, porque tem uma batata doce que acabou... Ah, tá virando massa já. Ó, eu tô achando que é batata doce, mas já tá com uma massa. Olha a textura, que bacana, uma textura bem cremosa. Tá quase boa, é só terminar de mexer aqui. E o cheirinho tá bom demais. Cheirinho da baunilha com a batata doce. Casou. E o cacau, né? Ó, tá percebendo que tá formando uma massa toda uniforme, toda juntinha? É isso que a gente quer. Já tá pronto. Rápido, né? Muito. E prático. A dica legal aqui agora, gente, é que você precisa deixar essa massa um pouquinho no freezer ou na geladeira. Meia horinha é o suficiente. Por quê? Aqui, ela até que pegou uma consistência legal. Vamos ver se eu consigo tirar aqui tudo. Mas para enrolar, às vezes a sua em casa vai ficar muito mole. Ó, ela realmente tá mole. A gente não quer isso, a gente quer ela firminha. Aí a gente vai preparar, então, colocar ela num bowl, numa vasilhinha e vai deixar na geladeira ou freezer, dependendo da sua pressa. Questão de 15 minutos, meia hora, o suficiente. Olha, ela fica uma massa bem consistente. Vou teimar aqui e vou tentar enrolar do jeito que saiu, porque eu acho que saiu numa consistência boa, ó. Deu certo. Bonitinho, agora eu vou passar aqui na paçoca. E vou deixar, agora eu posso deixar gelar, então antes ou depois, só para ela ficar firmezinha. É um tempo bem pouquíssimo, ó. Enrolou, passou aqui na paçoca e tá pronto. Coisa simples, né? Vocês que têm criança em casa, estão gostando da ideia? Maravilha. Muito interessante. É sempre bom a gente ter uma opção de sobremesa saudável em casa, né? Já temos aí a sobremesa para o fim de semana. Vou mostrar agora como é que fica. Dá para fazer cobertura de bolo com isso aqui. Se a gente deixa a massa um pouquinho mais mole, a batata doce um pouquinho mais mole, é só fazer a cobertura de um bolinho de cenoura, por exemplo. Aqui eu tenho a massa pronta, aqui, mais firminha, pra gente mostrar qual é a diferença na hora de enrolar. Ela já tá bem firminha. E nem precisou de aditivo químico. Nenhum, olha só. Bem melhor enrolar com ela geladinha, gente. E eu tenho certeza que o sabor também vai ficar melhor. Então, nós vamos deixar isso aqui na geladeira. E aí é só fazer. Se você quiser uma trufa um pouquinho mais avantajada, é só carregar a mão na hora de pegar aqui com a colher. Agora é o seguinte, voltando ao assunto dos aditivos. Como é que a gente faz para se livrar dele? É possível consumir alimentos sem aditivos nenhum? É possível. Hoje nós já temos muitos alimentos, mesmo industrializados, que as pessoas às vezes confundem, mas nem todo alimento industrializado é carregado em aditivos químicos, né? Hoje a tecnologia está muito avançada na área de engenharia de alimentos. Então nós temos concentrados de vegetais, de frutas, fantásticos que podem substituir esses corantes sintéticos com muito mais saudabilidade, né? Tá. Então esse mercado ele está sendo mais preparado. Hoje a gente tem alternativas. E tem gente para consumir, assim, porque o consumidor está se tornando cada vez mais exigente. Você, no seu dia a dia, lá na Superbom, você percebe que o consumidor ele está mais desperto
para esse tipo de realidade? Eu quero um produto gostoso, bom, mas que também seja saudável. Sim, a gente percebeu que realmente nos últimos anos o consumidor ele está mais atento, mais informado, né? Isso as mídias sociais também ajudam bastante. E eles estão mais interessados em saber como é o processo, como que é a conservação daqueles alimentos, né? Então, dependendo do tipo de alimento que você está oferecendo, você pode fazer alguns processos de preservação dele físicos, usando como aromatizantes e corantes próprios vegetais e as próprias frutas, sem a necessidade de um aditivo químico sintético. Um bom exemplo disso que a gente encontra no mercado são os sucos que estão sendo adoçados com suco de maçã, por exemplo. Correto. A gente está bebendo aqui o tempo inteiro no cenário o suco de maçã, por exemplo. Ele é um suco que deixa tudo mais docinho. E não tem absolutamente nada de adição de açúcar. Tá. Quanto mais processado um alimento ou industrializado, mais aditivo químico ele vai ter ou não? Não necessariamente. Depende muito da tecnologia que está sendo aplicada, né? Então, hoje nós temos sucos que não tem nenhum tipo de aditivo químico e ele é preservado em aroma, enfim, com apenas um sistema de pasteurização simples. Tá? Algumas outras proteínas, por exemplo, que são enlatadas e não tem nenhum aditivo químico porque elas são esterilizadas. Então, existem alternativas, mas cabe também ao consumidor fazer essa seleção quando vai ao supermercado, olhar muito bem o que está levando para casa. Cada um é responsável. Eu quero convidar vocês para provarem essa delícia agora e me dizerem o que acham dessa trufa deliciosa. Vou adiantar, quem não gosta de amendoim dá para fazer isso aqui com pasta de castanha, com alguma outra coisa do tipo. Podem experimentar. Assim fica irresistível. Fica, com certeza. Será que existem aditivos que são considerados menos prejudiciais à saúde? Com certeza nós temos, né? Esses aditivos, inclusive para trabalhar também na textura do alimento. Hoje mesmo você deu um exemplo aqui que usou a batata doce. Sim. Então ele serviu como se fosse um aditivo aqui, trabalhando na textura do alimento. Então a gente tem hoje alternativas, mas cabe aos consumidores, a nós, realmente fazermos uma seleção daquilo que a gente escolhe, que vai poder contribuir com a nossa qualidade de vida. Agora é interessante que a gente tem visto que a indústria da alimentação, inclusive de casa, tem se transformado. Eu não imagino há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente fazendo um doce com batata doce. A não ser o doce de batata doce, aquele que a gente comprava no bar, lá na mercearia da esquina. Muita coisa tem sido usada, tem sido reciclada, tem sido repensada na cozinha. E eu acho que você também precisa fazer esse exercício de repente, sair do lugar comum, do tradicional, do que você foi ensinado a fazer de maneira errada, que hoje já se sabe que não é tão bacana para a saúde, né? Exato. Você Como tem que reinventar, né? Se reinventar. Se reinventar, buscar, arriscar. Verdade, né? falou Buscar tudo. alternativas. Eu sempre falo aqui no Vida e Saúde que é preciso se dar a chance da mudança. Da mudança. Às vezes a gente fala, mas eu não gosto. Mas experimentou? Não experimentei. Então tá na hora de se dar a chance de provar. Algo interessante para os nossos telespectadores é que essa mudança precisa começar na infância. Então é muito mais difícil você mudar esse hábito alimentar com uma pessoa mais velha, com uma pessoa que já tem tudo formado, né? Todos os hábitos de uma vida. Agora, se você começa já na infância, colocando alimentos mais saudáveis e fazendo com que as crianças interajam e entendam um pouco disso, com certeza a gente vai ter aí uns jovens muito mais saudáveis do que hoje. Hoje, a doutora pode falar um pouquinho mais, mas o Brasil está com um índice de obesidade infantil absurdo. E isso é algo pelos hábitos alimentares incorretos. Né? E talvez você veja no consultório, né, doutora, a mudança depois de um tempo de vida já, depois de adulto, é muito mais trabalhosa e complicada do que para uma criança. Muito mais trabalhosa.
porque é igual você falou, tem a afetividade daquele alimento, né? Que você foi alimentado quando criança, na infância. Então tem vários mecanismos que levam aquela pessoa a estar acostumada com aquela alimentação. Mudança, ela implica em várias coisas, até de neurotransmissor. Até você mudar um hábito, você tem que praticar aquele novo hábito várias vezes para que ele mude e você incorpore aquilo como neurotransmissor, novo caminho. Então, por exemplo, o açúcar, quem gosta de muito açúcar, é muito difícil deixar o açúcar. É verdade. Porque o açúcar até é tido como uma adicção. O açúcar, ele leva um sistema de recompensa. Ativa esse sistema de uma maneira incrível. No nosso cérebro, que é na mesma área de pessoas adictas. Então, para você deixar uma adicção é muito difícil. Não é fácil, mas eu acho que é possível. É possível. É possível. Você incorporar novos hábitos alimentares, depois que aqueles hábitos que você pratica algumas vezes, você consegue deixar os velhos e colocar aqueles novos. Mas a energia que você vai gastar é muito maior. Sim. Então, se a gente puder já educar as nossas crianças... É um legado e tanto. É um legado e tanto. Meninas, eu quero agradecer de coração a participação de vocês, como vocês abriram nossa mente aqui durante esse programa. E quero pedir que Deus abençoe vocês e o trajeto de vocês, amém, abençoando como vocês orientam as pessoas, no que fazem no dia a dia. Que Deus abençoe e que vocês possam voltar aqui mais vezes. É um prazer. Obrigada. Podem comer a trufa, tá 100% aprovada, coisa maravilhosa. E a gente se vê no próximo Vida e Saúde com mais receitas e conversa de qualidade para você. Até lá. Tchau. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.